Nossa aula de hoje é sobre termometria, que fica na página 322 a 334. As partículas que constituem os corpos não se encontram em repouso, mas em movimento vibratório. Desse movimento das partículas resulta a energia térmica, que pode ser definida como energia cinética das partículas. O ramo da física que estuda a energia térmica é a termologia. Já a termometria é o ramo que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento ou mudanças no estado de agregação em corpos quando recebem ou cedem energia. A temperatura de um corpo está relacionada com o movimento dos átomos, das moléculas ou dos íons que os constituem. Esse movimento é chamado de agitação térmica. A energia cinética associada a esse movimento é denominado energia térmica. A temperatura de um corpo é a medida de intensidade da agitação térmica de suas partículas. Quanto maior a energia cinética de suas partículas, maior a temperatura do corpo. A energia térmica de um corpo pode variar. Colocando-se, por exemplo, um recipiente com água no fogo, aumenta-se a agitação das moléculas de água, isso é, aumenta-se a energia térmica dessa substância. Colocando depois essa substância no refrigerador, diminui-se a agitação de suas moléculas, isso é, diminui sua energia térmica. No exemplo citado, ocorre transferência de energia térmica, que passa do fogo para a água e da água para o refrigerador. Essa energia térmica que passa de um corpo para o outro é denominado calor. A manifestação exterior da energia térmica de um corpo é a temperatura, que depende de maior ou menor agitação das partículas do corpo. O calor chama-se calor a energia que se transfere entre corpos e estão a temperaturas diferentes. Sensação térmica. Colocando a mão sobre um corpo, temos sensações térmicas e expressamos essas sensações utilizando palavras como quente, gelado, morno, frio, etc. Mas os sensores térmicos que temos na pele não permitem dizer a que temperatura estão os corpos. Além disso, cada pessoa tem as sensações térmicas diferentes. E para a mesma pessoa, as sensações térmicas podem até ser enganosas. Para saber de maneira precisa a temperatura de um corpo, foi necessário criar instrumentos chamados termômetros. A temperatura de um sistema é uma grandeza física variável que indica se esse sistema está ou não em equilíbrio térmico com outros. O termômetro é o dispositivo utilizado para medir a grandeza da temperatura. É constituído por um tubo de vidro fechado e graduado. Uma das extremidades é dilatada e contém um líquido termométrico. Sob efeito do calor, o líquido expande-se e sobe até o interior do tubo graduado. As escalas termométricas. Uma escala termométrica corresponde a um conjunto de valores numéricos em que cada um desses valores está associado a uma temperatura. Para a graduação de escalas, foram escolhidos pontos fixos. Dois fenômenos que acontecem sempre nas mesmas condições, que é a fusão da água e a ebulição da água, ambas sob pressão normal, que é equivalente ao nível do mar. O primeiro ponto fixo corresponde à temperatura de fusão da água. O segundo ponto fixo corresponde à temperatura de ebulição da água. São utilizadas 3 escalas termométricas: escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. A escala Celsius é utilizada em países latinos. Já a escala Fahrenheit geralmente é usada em países de língua inglesa. E a Kelvin, ela foi criada por um Lord Kelvin e é de certa forma especial porque traz uma ideia bastante interessante. Ele imaginou que se temperatura é uma medida de agitação molecular, então o valor zero da temperatura deveria representar um estado em que moléculas estivessem totalmente paradas. Atualmente sabemos que isso é impossível de acontecer.
Esse estado foi chamado de zero absoluto. Para que nós possamos converter, né, foram criadas algumas equações, algumas fórmulas. Então, nós vemos aqui que temperatura Kelvin sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula de conversão de Celsius e Fahrenheit. Celsius e Kelvin é temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. Já a Kelvin Fahrenheit é temperatura Kelvin menos 273 sobre 5, que é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, aqui nós temos observando um exemplo de conversão. Por exemplo, a temperatura normal do corpo humano é de 36 graus Celsius. Qual é essa temperatura expressa nas escalas Fahrenheit e Kelvin? A resolução para a escala Fahrenheit. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Nós sabemos que a temperatura Celsius é 36 graus. Então, nós só modificamos o que nos foi dado. E o restante continua o mesmo. Então, 36 dividido por 5 dá 7,2. E o restante continua o mesmo. Agora, nós vamos fazer uma multiplicação cruzada, onde 7,2 é multiplicado por 9 e F menos 32 multiplicado por um número imaginário 1. Então, dá 64,8, que é igual, repete, né, porque F menos 32 multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, Fahrenheit é igual a 64,8 mais 32. Fahrenheit é igual a 96,8. E a resolução para Kelvin é a mesmíssima coisa, substituindo o Celsius por 36, que já foi dado no enunciado. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Dividir 36 por 5 e repetir o restante. Então, vai ficar 7,2 igual Kelvin menos 273 sobre 5. E vamos fazer a multiplicação cruzada, que o resultado vai dar 36 é igual Kelvin menos 273. No final de tudo, nós veremos que Kelvin é 309. Facinho de fazer. Espero que nós possamos fazer isso na prática em breve. Um grande beijo para todos.